a vergonha nacional, o atentado contra a democracia, que foram as pesquisas de opinião, as empresas de pesquisa de opinião. Inclusive, a Polícia Federal vai investigar, sob pedido do ministro da Justiça, do Ministério da Justiça, o porquê destes números manipulados. Isto é manipulação. Isto é atender o freguês que comprou a pesquisa. Uma pesquisa que mostra 10, 15, 16, 20 pontos de diferença com o resultado, teve uma intenção, teve um destino, teve uma vontade. E este desejo, esta decisão, esta vontade foi espúria. Esta decisão de apresentar esses números, de apontar esta mentira, teve uma intenção: afetar, interferir no resultado da eleição. Isto está claro! Isto está claro! Estes institutos de pesquisa, que são empresas que visam lucro, devem receber a punição com base na legislação eleitoral, com base naquilo que efetivamente eles prestaram. Um desserviço à democracia, um crime contra a democracia. Foi um crime contra a democracia estas pesquisas eleitorais. E eu fico aqui pensando, onde é que estão os paladinos da verdade? Onde é que estão os grandes sábios, os grandes sagrados ministros que agora ficam pianinho com a maior fake news da eleição, com o maior crime eleitoral perpetrado na história da democracia brasileira, que foi a divulgação de números enganosos de uma pesquisa eleitoral com, sem dúvida alguma, a intenção de interferir no resultado da eleição. E não venham com essa conversa de dizer que os números apresentados podem não ter interferido. Podem ou não, não interessam. Estas pesquisas cheiram maracutaia. Estas pesquisas cheiram crime eleitoral. Essas pesquisas não são o Denorex que parece, mas não é. Estas pesquisas parecem e são um crime eleitoral a ser apurado pela Justiça Eleitoral, a ponto dela ter que manter e conseguir manter a sua credibilidade. Se a Justiça Eleitoral não agir severamente contra as empresas de pesquisa, ela perde a sua credibilidade. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral têm que punir, e punir de forma exemplar. Claro, a partir de um processo, a partir de uma investigação, a partir do Estado Democrático de Direito desse país, daquilo que o Estado Democrático de Direito exige, que é o devido processo legal, e eu, como advogado, não posso militar contra o devido processo legal. Eu acho que tem que ter um processo, tem que ter uma investigação profunda, mas tem que haver uma punição. Não pode os caras atentarem contra a democracia, como foi o caso dessas pesquisas eleitorais mentirosas. Mentirosas. Como é que eles apontam em Santa Catarina que o governador estava brigando pelo primeiro lugar? Como é que eles apontam, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, o senador Hamilton Mourão em terceiro e o cara chega em primeiro com o dobro dos votos daquele que eles apontavam em primeiro lugar? Como é que eles dizem no Rio de Janeiro que o primeiro colocado estava 10 pontos distante de ganhar a eleição no primeiro turno e o cara ganhou com 10 pontos além daquilo que era necessário para ganhar a eleição no primeiro turno? Como é que eles, lá em São Paulo, apontavam o Tarcísio 10 pontos atrás do candidato do PT e o candidato do PT ficou em segundo, 10 pontos atrás do Tarcísio? E por que é que estas pesquisas só erram para um lado? E por que é que essas pesquisas só atendem a um freguês?
Até quando vamos assistir esses verdadeiros atentados contra a democracia, que são esses números fajutos, mentirosos, de institutos de pesquisa, de empresas de pesquisa? Eles se auto-intitulam institutos para ganhar credibilidade. São empresas com interesses financeiros, muitas delas com interesses além de financeiros, interesses escusos. Então agora eu quero ver a Justiça Eleitoral lá no seu Tribunal Máximo, o Tribunal Superior Eleitoral, e quiçá até o próprio STF se manifestando sobre esse atentado à democracia. Não falam tanto que tem um candidato que não respeita a democracia? Não falam tanto que precisa votar num outro candidato para salvar a democracia? O que atenta contra a democracia são estes verdadeiros crimes eleitorais disfarçados de pesquisa. Isto teve uma encomenda, isto teve um endereço, isto teve um pagamento. E nós precisamos esclarecer. Não é apenas a credibilidade dessas empresas que vai para o inferno. Eu estou me lixando com a credibilidade delas. Para mim, elas não têm credibilidade nenhuma e nunca mais o terão. O que nós não podemos colocar em jogo é a credibilidade da lei, que não aceita fake news, que combate a fake news. Nós não podemos colocar em dúvida a idoneidade da justiça eleitoral, que bate tanto nas fake news, que criminalizou inclusive a opinião. Muita gente teve o seu direito de falar suspenso, tolhido, por uma decisão monocrática de um ministro ou de um juiz, por opinar sobre a eleição. A opinião foi tratada como fake news. E agora a verdadeira fake news, que é a pesquisa, ninguém fala mais nada. Lá nos altos escalões da justiça. Lá nos altos escalões da justiça, nada se ouve. Há um silêncio sepulcral sobre este verdadeiro crime eleitoral que foram as pesquisas neste país.